Olá, povo e pova! Eu sou a Isha. E eu sou a Hailey. E sejam bem-vindos ao Hipopoticamente Falando, o canal de curiosidades, teorias, paródias, músicas. Empaquei. Da Barbie aqui do YouTube. É, mesmo você se fingindo que era eu, ainda empacou, né? Eu acho que deve ser lerdeza minha. E hoje vamos falar a história original do balé de Giselle, né, de sapatilhas mágicas. Que não é muito conhecida aqui no Brasil, por isso que muita gente não entende direito sapatilhas mágicas, porque realmente ninguém entende esse balé. Sinceramente, Quebra-Nozes, Bela Adormecida, Cinderela, esses balé aí, até do Lago do Cisne acaba sendo melhor do que o de Giselle. É, Gisele... Gisele... atos, é assim, você gente... paga ingresso à toa, porque 2 atos. Gisele traumatiza pessoas. Eu mesma me traumatizei, mas vamos lá, né? Vamos lá. Vocês vão entender o desespero de Hailey quando... Não eu, a Hailey do filme. O desespero da Hailey quando ela vê que ela quer ser Gisele, né? Você tá maluca? Ele vai morrer! É bem isso. Aqui no canal já mencionamos o conto original de Quebra-Nozes e de Lago dos Cisnes. E agora a Gisele, né? Barbie e as Sapatilhas Rosa é um filme barbiano que foi lançado pelos primórdios de 2013 e conta a história de uma donzela chamada Cristina Rocha, uma bailarina do teatro teatresco que é extremamente invejosa, que não pode ver ninguém dançando, que ela já quer o papel pra ela. Eu queria dançar o padedê do cisne negro. Gisele. Eu daria tudo pra dançar Gisele. Eu queria fazer a Odete, a rainha dos cisnes. Eu queria ser Rothbard. Eu queria ser todos. Eu queria ser a rainha das neves. Eu queria ser a sapatilha. Brincadeiras à parte. Sapatilhas Mágicas conta a história de 3 balés. O Lago dos Cisnes, ao qual vamos deixar aqui o link, né, do conto, caso vocês estejam interessados em assistir. O balé de Gisele, que nós vamos contar hoje. E o balé da Rainha das Neves, que ainda vamos comentar. É isso mesmo. Não nesse vídeo. Isso mesmo. Christine é uma bailarina talentosa que sonha em ter papéis principais e dançar do jeito que ela quer. Após levar um puxão de orelha da diretora da escola de balé, ela ganha um par de sapatilhas rosas mágicas que a transporta para o mundo do balé. E o primeiro mundo do balé que ela entra é Giselle, sendo o primeiro mundo escolhido, porque foi o primeiro balé que ela disse que queria dançar. A música desse balé é composta por Adolphe Adam. A coreografia original é de Jules Perrot, vai ser Perrot agora, e Jean Corali. E teve a estreia em 1841. Compre seus ingressos, senão você vai chegar atrasado. Essa última semana, hein? O balé se ambienta na Alemanha medieval. Importante dizer que já li em alguns lugares que o balé se passa na França e essa confusão é comum, porque a região já foi território de bastante conflito entre esses dois países. Em alguns momentos ele já pertenceu à França, em outros momentos da Alemanha, dependendo do período histórico. Então a gente precisaria ver em que ano se passava a história para sabermos se trata da Alemanha ou da França. Como a gente não sabe a época exata e a região não é de extrema importância para a história, vamos deixar de lado e vamos à história. Esse balé se inicia nas margens do rio Ipiranga, quando Dom Pedro... esquece. O rio Reno, que também aparece ali, se você for ver ali em Sapatilhas Mágicas, tá mostrando o rio ali atrás. Então, este é o grandioso rio Reno. Esse balé se inicia nas margens do rio Reno, na época da colheita das uvas. Gisele era uma moça alegre e o xodó de toda a vila. Hilarion era o caçador-chefe da aldeia e era loucamente apaixonado por Gisele. E em suas caçadas, Hilarion trazia caça para que toda a aldeia dividisse, mas sempre levava uma caça a mais para Gisele e sua mãe. E elas não precisavam dividir com ninguém, porque era só delas, ele deu de presente. Exatamente. Os outros tinham que dividir um cervo e ele falou, não. Eu vou dar um alce pra ela. Exatamente. Era tipo isso. Eu vou dar um alce pra ela. Mas assim, ao invés de alce, ele dava pássaros, né? E dentre esses pássaros, o que ele mais costumava caçar pra ela era cisnes. Isso é importante, guarda aí. Hilarion já chegou a se declarar para Gisele, mas não com todas as palavras, já que era tímido, muito tímido. E como ele não tinha coragem de falar com a menina, ele costumava deixar flores e pássaros mortos na porta da casa de Gisele, como qualquer pessoa normal faria. E como a gente disse, esses pássaros mortos eram a caça que ele levava pra Gisele. Ele os deixava pendurados em sua porta. Que romântico, Hilarion, que romântico. Exatamente.
Mas em um palácio não muito longe dessa pobre aldeiazinha, vivia Albrecht, que vamos chamar carinhosamente de Alberto, porque a nossa dicção não permite falarmos Albrecht tantas vezes. Se bem que eu acho que vou tentar falar Albrecht, né, pra ninguém confundir. Albrecht já estava noivo de uma princesa, mas ele estava um pouco entediado e se sentia muito solitário. E um dia resolveu ir até a aldeia. Foi quando ele a viu. Gisele! Exatamente, foi essa cena. Foi mais ou menos assim que ele a viu. Não comer no mato, mas... Mas acontece que ele não chegou assim de cara e se apresentou a Gisele. Na verdade, ele bolou um plano. Ele pediu ajuda do Cebolinha, né? Um plano infalível. Primeiro, ele comprou uma choupana na aldeia de Gisele. E não foi qualquer choupana. Não. Ele não comprou a choupana mais bonita, e sim a choupana mais perto da casa de Gisele. Ele era vizinho de Gisele. E no filme mostra a choupana dele, que é essa aqui, ó. É aquela ali, tá vendo? Essa é a casa de Gisele e essa é a choupaninha do Albrecht. Isso mesmo. Então, Albrecht também comprou roupas de camponeses e foi se apresentar a Gisele. E não precisou de muito. Os dois se apaixonaram logo de cara, loucamente. Aí você deve pensar, ah, que fofo. Ele estava noivo de outra, se apaixonou por Gisele e vai abrir mão da noiva para ficar com Gisele. Não! Veja a história ainda, que você vai se traumatizar. Hilarion ficou muito enciumado e muito brigão, querendo acabar com a raça de Albrecht. Ele tirou o seu punhal e disse: vem que eu te tanco na porrada, pô! Albrecht se faz de desentendido, achando que o assunto nem era com ele. E deixa a Gisele separar a briga dos dois, sabe? Tipo, vai lá, Gisele, é com você, eu não vou sujar minhas mãos com monstros reais. As minhas Exatamente. mãos macias como bumbum de bebê. Eu acho engraçado que ela separa a briga e ela vai assim, vai embora, Hilarion, vai embora! Essa aí é o bebê, e agora vai embora! vai embora, mano! Aí, ó, eu vou, viu? Mas eu volto. Eu volto. Oh, aí ela olha pra Albrecht. Tchau, Albrecht, você foi tão valente. Aí, Sim. comigo é assim. Porém, Hilarion tinha suas dúvidas a respeito de Albrecht, pois na vila ele se apresentava como Luís, e ninguém sabia que ele era da realeza. Mas Hilarion, muito com o pé atrás da orelha, exclamou olhando ao vento: nesse mato tem coelho. E não é coelho, não, eu acho que é lebre. Porque ele era o caçador, ele sabia a diferença. E ele estava certo, pois em uma manhã ele viu um homem com roupas de grife sendo comandado da Calvin Klein sendo comandado por Luís, que era o Albrecht. Aí ele pensou assim: como assim um mero camponês está dando ordens a um rico? E ele ficou muito encucado. Afinal, Luís dizia que era um mercador viajante. E por que ele estaria dando ordens a um rico? E em um desses dias, todas as moças da aldeia chamaram Gisele para pegar uvas. E Gisele fala: oh não, minhas amigas, vamos dançar que é mais divertido. E todas elas começaram a dançar com Gisele, saltitar e fazer passos de balé. Nisso vem Albrecht pedir Gisele em casamento. Ela aceita, ele aceita, todos se aceitam, menos o pobre do Hilarion. Mas no meio da comemoração, vem a mãe de Gisele e diz: Gisele, minha filha, hoje eu sonhei que você morria e virava uma Willis. Pra quem não sabe, Willis eram espíritos de moças que morreram antes de se casarem. Aí elas viravam espíritos lá que atormentavam todo mundo, mas isso é mais pra frente. Gisele ficou muito tristemente triste e foi conversar com Luís, que na verdade era Albrecht. Mas ele a tranquilizou dizendo: calma, minha querida, calma, a sua mãe está very crazy. Nesse meio tempo, Alberto ouve sons de trombetas. Oh não, era o pessoal do palácio de sua outra noiva, que estavam fazendo uma expedição de caça e pararam para descansar na aldeia de Gisele. Albrecht correu mais que um papaléguas e se escondeu no meio do mato. Nisso, Hilarion aparece e vê que a choupana de Albrecht estava vazia. E aí invade à procura de pistas e acabou descobrindo o manto real de Albrecht e sua espada toda cravejada de ouro e joias e muito mais, sei lá o que. Aí ele pensou: eu tenho que falar isso para Gisele. É hoje que eu e Gisele casa. Foi. Aí ele foi e se escondeu. É, né? Porque
Assim como é dito no Sapatilhas Mágicas. Cadê o cara legal, o Hilário ou coisa assim? Hilarion. Acho que está escondido. Nisso, toda a aldeia fica feliz de terem pessoas tão importantes em sua vilazinha. E fazem de tudo para agradar os ricões. Vai que eles ganham alguma coisa. Né, ia ganhar nada, né? Porque... Eles que gastem pra agradar Não, eles. eles iam dar melhor caçada, ia dar melhor coisa e os ricos tá... Tô nem. Nossa, vocês são tão Pobres. hospitaleiros. Nossa, gente, não tem ouro que pague a umidade de... humildade de vocês. Gisele fica babando por um vestido de uma moça. A moça percebe e até dá um presente para Gisele. Foi a única que ganhou alguma coisa. Até porque a Gisele era a mais bonita da aldeia, por isso que ela deu presente. Não, é engraçado que ela ficou tipo, olha que vestido bonito. O pior é que ela não ficava só tipo de longe. Nossa, seu vestido é lindo, Alteza. Ah, obrigada. Não, ela ficava tocando. Na mão, ela olhava pra ver quantas camadas de vestido tinha. Nossa, um tecido, 2 tecidos. É, tipo isso. Nossa. Aí a moça, eu acho que ficou com pena de Gisele ser meio bobinha e deu pra ela um dos seus colares pra Gisele. E a Gisele ficou, ai que lindo, vou mostrar pra todo mundo, olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei. Foi tipo isso. Aí a moça chama a Gisele e diz assim, Gisele, seja minha servente. E aí, claro, né, você vai ter roupas melhores, vai ter umas coisas melhores. E você é legalzinho, eu gostei da tua cara. Aí a Gisele diz assim, eu só quero dançar e me casar com Luiz, o meu verdadeiro amor. Sério, ela diz isso. E onde está Luiz? Está escondido no mato, com medo de descobrir que ele é Albrecht e não Luiz. Que belo exemplo, Albrecht, que belo exemplo. A mãe de Gisele diz para a moça e o pai dela, entrem em minha cabana para descansarem. Vocês devem estar cansados. Afinal, quem caçou foi os seus serventes e vocês ficaram parados olhando, mas vocês devem estar muito cansados. Aí a mãe dela diz assim, venha Gisele, entre aqui e venha me ajudar a ajudar essas pobres pessoas, porque deve ser muito difícil elas serem elas. Venha, me ajude, venha. E a Gisele entra na casa. Nisso, os caçadores seguem seu rumo e os camponeses vão colher as uvas. Albrecht vê tudo em silêncio e acha que todos foram embora. E volta para a aldeia e bate na porta de Gisele. E enquanto ele espera ela sair, os camponeses voltam na lavoura querendo fazer a festa da uva e coroar Gisele como a rainha da colheita, mesmo que ela não tenha ajudado a colher nenhuma uvinha que sequer. E é aí que começa a história de Gisele em Sapatilhas Mágicas. Se estivermos, as donzelas entrarão agora. Quando a música acaba, a Gisele sai de dentro daquela cabana. É agora. Pois é, Gisele sai da cabana, diferente ali do filme. Gisele sai da cabana e faz o seu belo solo de rainha da colheita. E quando termina, vai de encontro aos braços de seu amado Albrecht, que no caso ela acha que é Luiz. Mas nesse momento, chega Hilarion metendo louco e falando, Gisele, esse cara mente, ele não é quem diz que é. Só que Gisele não acredita. O único mentiroso que vejo aqui é você, Hilarion, seu ciumento. Ah é? Não acredita em mim? Veja provas! Este é o manto dele e a espada! Gisele fica louca e vai perguntar a Albrecht, que nega tudo. Tá maluco? Não sei de nada. Ele que tá me... Você sabe... Gisele? Você acha mesmo que eu... Um mero camponês? Tenha dinheiro para comprar uma espada com outras coisas? Um mero camponês? Eu não tenho nem meia pra colocar no pé. Neste momento, Hilarion fica bravo por Albrecht continuar a mentira e o fazer passar por mentiroso aos olhos de Gisele. E sem pensar 2 vezes, ele toca o apito e vem todos os caçadores reais de volta à aldeia. O apito, pra quem não sabe, era tipo uma... Corneta também, né? É uma trompa, ele troca corneta, trompa. apito, trompa, alguma coisa ele tocou. Isso daí fazia pro pessoal se reunir, né, na época lá. É, pra saber onde tá, igual os lobos. Um uiva aqui, outro uiva lá, e os caras falam, quer dizer, eu vou fazer um berrante aqui, ó, eu tô aqui, foi ó. tipo isso. Eles fizeram berrante. Ele tocou o berrante e veio todo mundo de volta. E quando Alberto se prepara para fugir, eis que sai da casa de Gisele sua noiva e seu sogro. O bicho tremeu mais que vara verde.
Ai, minha nossa! Seu sogro e sua noiva olham para ele e dizem: o que está fazendo com essas roupas maltrapilhas, Albrecht? Nisso, Gisele diz: Alberto? Mas o nome dele é Luiz? Nisso, Albrecht finge que nem conhece Gisele e beija as mãos de sua noiva, a princesa. Gisele, enciumada, separa os dois e diz à princesa: querida, tire as mãos do meu noivo! E a princesa diz: Seu noivo, meu noivo! Alberto já queria enfiar a cara na terra, mas aí ele encontra uma solução. minha querida princesa, essa menina é very crazy. Eu casar com ela? Ai, tô doendo. Nisso, Gisele fica louca da vida, tira os grampos do cabelo, se descabela e vira uma doida varrida. E ninguém quer encostar nela, porque Afinal, tipo, vai que louca. loucura contagiosa. Sua mãe tenta ajudar ela, mas não dá certo. Hilarion tenta ajudar ela, mas não dá certo. Até o Albrecht, o filho da mãe, tenta ajudar ela, mas nada dá certo. Ela está muito very crazy. Nisso, ela pega a espada de Albrecht que estava com o Hilarion e finca no coração. No my heart. No heart. Coração. Ai, eu tô com dor aqui, caramba. Ela se mata na frente de toda a aldeia e do povo rico do palácio. Pois é, pessoal. Nisso sua mãe chora muito, mas muito. Não tanto quanto os pais de Lago dos Cisnes que fizeram um lago de lágrimas, mas ela chorou muito. Então Albrecht olha para Hilarion e diz: isso é culpa sua! Minha culpa? Você que mentiu pra ela! Albrecht tenta matar Hilarion, mas é impedido, afinal já estavam pessoas sendo mortas demais. E esse é o fim do primeiro ato. Fecha as cortinas, Gisele morta. Isso. Tem. Aí quando as cortinas voltam a reabrir, né? Ao começo do segundo ato, Gisele é sepultada. E Hilarion chora muito, pois está muito amargurado e arrependido. Ele deveria ter deixado Gisele se casar com Albrecht, porque por mais que ela estivesse sendo enganada, ela ainda estaria viva. Ele vai até o túmulo de Gisele e chora até não ter mais água no corpo. Quando começa a escurecer, ele vai embora. Já que não tinha mais água no corpo, né? Então, já que estava muito escuro e ele tinha medo do escuro, né? Ele tinha medo de ficar sozinho. E ele também foi meio tipo... igual a Chiquinha, ele vai embora igual a Chiquinha. Ele foi mais ou menos assim embora. Pra que eu vou pegar cisne agora? Ele não tinha mais razão de caçar. E é aí que aparece a rainha das Willis, Das fantasmas. mortas antigamente. Que fica dançando e chamando as outras fantasmas para receber Gisele entre os fantasmas. Mas Gisele ainda está muito abalada com a sua própria morte, que acabou de ser morrida, e não sai junto com as outras Willis para atormentar os homens. Pois uma das tarefas das Willis era achar todo e qualquer homem que passassem perto de seus domínios e os matarem, os fazendo dançar até a exaustão. Pois é, pra elas era legal fazer isso. Não entendi também por quê. Elas podiam jogar cartas, mas não. Então, elas saem para a farra. E adivinhem quem elas encontram? O pobre do Hilarion, que já estava indo pra casa! Pois é, afinal ele tava andando devagarzinho, enquanto elas, o fantasma não se cansavam, né, e corriam, né, andavam igual umas loucas. E achou eles rapidinho. Ele tava meio se arrastando, porque como a gente disse, ele tava sem água no corpo. Tava desidratado. Estava desidratado. Mas enquanto os fantasmas estão querendo matar o pobre do Hilarion, Albrecht vai até o túmulo de Gisele chorar também. O que foi que eu fiz? Foi culpa do Hilarion. Eu sou inocente, cara, eu sou inocente. Gisele, me responda! Ele chorou muito. Mas não tanto quanto o Hilarion, porque ele tava... Hilarion tinha... Vocês sabem, né? Hilarion era mais bonzinho. Albrecht estava muito arrependido com o que ele fez com ela. Neste momento, o fantasma de Gisele aparece e mesmo depois de tudo que ele fez com ela, ela ainda o ama. Gisele. Alberto! Que é engraçado que a Gisele não sai do túmulo pra receber Hilarion, né? Mas depois... E o pior dessa cena é que ela fica preocupada das Willis acharem o Albrecht e matarem ele. Só que ela vê que os fantasmas estão atrás do Hilarion. E o que ela faz? Ela fica feliz, porque ninguém vai atrás do Albrecht. Então, que se lasque, Hilarion! Deixe-o morrer! E enquanto Gisele fica babando no Albrecht,
As fantasmas fazem o Hilarion dançar sem parar e ele morre. Sim, Hilarion morre. O nosso personagem preferido, o único que tem cabeça na história. O que morre. todo mundo gosta também no balé de sapatilhas mágicas. Cadê o cara legal, o Hilarion? Ah, o Albrecht é meio tonto, gosto mais do Hilarion. Pois é. Ele morre! Mas há 3 versões de qual é o fim de Hilarion. A primeira é que enquanto ele dança, sem perceber, se encaminha até um lago e acaba por cair na água e morre afogado. Trágico, trágico. Muito trágico. E as fantasmas ficam rindo da cara dele enquanto ele tá se afogando. A segunda é que ele morre de exaustão, porque afinal ele tava dançando muito loucamente. A terceira é que ele sobrevive, mas essa versão a gente só viu uma vez. Nessa versão, o Hilarion nem sabe que Gisele morre. Ele nem sabe, ele fica fora. Eu nem lembro o porquê que ele sai. Não sei se é uma expedição de caça e acontece tudo lá e ele tá de fora. E ele e a Gisele é tipo... Eles ficam andando igual 2 loucos, sabe? 2 amiguinhos, tipo Joãozinho e Maria, no meio da floresta. Eles ficam assim, brincando, né? Enquanto Isso ele é tá onde fora... ela morrer, tá? É. E enquanto ele tá fora, né, que ele vai viajar, a Gisele fica triste, aí chega o Albrecht. Aí ela fica tipo... Ah, o Albrecht, o meu melhor amigo, sumiu. Eu não sei onde ele tá. Aí ele, não, vem cá que eu te consolo. E eles se apaixonam, né? E aí acontece toda a história e Hilarion nem sabe. Eu prefiro essa versão, é mais feliz. Aí depois, engraçado, o que me deixou triste é que quando ele vai embora, quando volta, ele não sabe. Aí a vila tá toda, ele volta, tipo, na alvorada. E tá todo mundo, tipo, dormindo. Aí ele volta com um cisne e coloca na porta de Gisele e vai dormir. Então, tipo, ele nem sabe que Gisele morreu. Tipo, dá muita dó. Eu acho que ele coloca uma florzinha assim no cantinho também. Uma rosinha assim. Hilário, mano. Pois é, gente. Mas eu acho que essa versão que foi contada aqui, eu acho que ela foi meio que inventada pelo diretor do balé na hora. Época, é. Porque não tem nenhum registro assim, ele só viu uma vez. E não tem registro histórico de aconteceu isso lá na época lá do... Não é o conto original, foi uma adaptação, né? É porque eu acho que o diretor falou assim, não aguento mais Hilarion morrer. É muito triste o que acontece com esse pobre menino. É, pois é. Porque se eu não me engano, nesse balé ali que a gente viu, a Gisele, ela ainda até gosta do Hilarion. É, ela até gosta. Só que aí aparece outro cara, tipo, bonito. Independente de como ele morre ou sobrevive, né? Como a gente disse, tem versão que ele sobrevive, mas a maioria ele morre. É. As Willis, vendo que não tinha mais ninguém pra encher o saco, voltam até o túmulo de Gisele e encontram ela com Albrecht. Que traição, não é, gente? Que traição. A rainha dos fantasmas ordena que Gisele enfeitice Albrecht e o faça dançar até a morte. Mas ela nega. Não quero não, quero não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Mesmo assim, a rainha o enfeitiça e Albrecht começa a dançar loucamente. Mas Gisele o ajuda, dançando algumas vezes em seu lugar e impedindo que ele morra de exaustão. Também não entendi como ela dançou no lugar dele se ele estava enfeitiçado, mas essa história fazer o quê? Exatamente. Ela consegue retardar sua execução até que a alvorada chegue e todas as Willis voltem para seus túmulos. Porque como a gente sabe, é uma regra dos fantasmas que eles só podem matar pessoas durante a noite, porque de manhã eles não podem, é uma regra. Não sei quem criou, mas é assim. E como os fantasmas voltam aos seus túmulos, Gisele também volta, já que ela é uma fantasma. Gisele também tem que voltar. Mas antes, ela se despede de Albrecht para sempre. E pede para que ele nunca mais volte ali. Senão iria morrer. E é isso que acontece. Fim da história. Sim, ele vai e volta feliz da vida lá pro... Feliz Pro palácio, né? É, pro palácio e casa com a mulher lá. Pois é, ele ainda casa com a princesa. Parabéns. Então, isso daí você pode estar achando, credo, que história ruim, mas isso daí era o que eles gostavam na época, porque era puro drama, fãs, puro drama. Mas também há versões que o Albrecht chega a morrer. Então no final, os 3 morrem, Gisele, Hilarion e Albrecht. Mas assim, são adaptações, né? Cada um adapta a história do jeito. Igual o Sapatilhas Mesmo Mágicas adaptou o conto de Gisele. Agora dá pra gente ver e entender o desespero da Hayley quando ela vê que Christian quer ser Gisele e porque Hayley chama Albrecht de tonto. Se nessa cena Christian tivesse ficado para dançar, ela iria morrer, porque é nessa cena que Alberto é desmascarado e ela se mata. Só mais uma dança, vai. Aí nós vamos. Outro fator interessante é que essa cena acontece minutos antes da noiva de Albrecht sair da cabana. Está acontecendo isso tudo e a noiva dele está lá com o pai dela. Pois é, ela estava dentro da cabana o tempo todo.
Durante todo o filme de Sapatilhas Mágicas, por mais que Albrecht e o Hilarion saíram de seu mundo, eles sempre fazem referências ao balé de Gisele. Quando Albrecht tira sarro de Hilarion dizendo: Acho difícil esse tipo de garota gostar de uma proposta assim. Case-se comigo e tome aqui esse pássaro morto. Você vai parecer um cão de caça. Ele está fazendo referência a Hilarion sempre deixar as caças penduradas na porta de Gisele. E em troca, ele esperava que ela se casasse com ele. Um pouco... a gente entende, eu fico com dó de Hilarion, né? Não, o engraçado também é que aquela florzinha que ele dá pra Gisele, o Albrecht, era a florzinha que ficava na porta da Gisele que Hilarion colocava. Verdade, aquela rosa lá, rumorosa que ele dá pra ela, ele pegou da porta de Gisele e deu pra ela, pra vocês verem o nível de baixeza do Albrecht. Porque quando ele foi bater na porta de Gisele, lá pra chamar ela, quando ele volta, ele vê a flor e pega pra dar pra ela. Por isso que na cena do Sapatilhas Mágicas ele olha, tipo, e depois toma a flor da mão da mão dele. Ele nem tá preocupado quando se casar. Ele olha... E eu tenho alguma culpa disso? Tem, porque você pegou a minha flor que tava na porta de Gisele. Se você olhar, ele nem se preocupa do Albrecht casar com ela. É porque ele tem praticamente a certeza que a Gisele vai casar com ele. Que ele olha, tipo, tem culpa disso? Não, tomar a flor é um tremendo engano. Tipo, eu e a Gisele vai se casar amanhã. Tipo, vai embora, vai na sombra. É muita baixeza ele pegar. Eu acho que foi a pior coisa que foi. Ele foi pegar a florzinha. De toda coisa que ele fez. Não! A pior baixeza foi roubar a flor. É verdade, né? É que eu tava pensando entre as coisas ali que foi mostrado no balé. Tipo, do filme. Do filme. Mágica, Foi tipo a pior coisa ali. Ele pegou a florzinha da porta. Um pouco depois, Albrecht diz que Siegfried é seu primo e eles vão até o baile de Lago dos Cisnes. Olha, meu primo Siegfried está dando uma festa esta noite. Todas as moças do reino estarão lá. E é claro que a Gisele também vai estar. Enquanto Hilarion não se sente bem em dançar com outras moças que não fossem Gisele, Albrecht nem liga, pois como vimos no balé, ele trai suas duas noivas. Outra violação do balé que colocaram no filme da Barbie é que Gisele sempre separa a briga dos dois. Ela separa muitas vezes assim como Gisele faz, mas tem um momento que ela deixa os dois brigarem, que ela tá de costa lá porque a Hayley chamou ela e elas foram conversar, foram bater um papinho assim de boas. Só que aí acontece o quê? Eles acabam indo pro fight mesmo, sabe? Não é só discussão, eles foram pra porrada. Daí vemos que se não fosse pela Gisele separar a briga, Hilarion teria acabado com o pedigree de Albrecht. Algo que não é bem sobre o balé de Gisele, e sim sobre a época histórica do mundo, é a fatal piada do... Eu não vou me casar, só tenho 17 anos. 17? Antes tarde do que nunca, minha amada. Você não parece ter mais que 16. Acontece que nessa época, o índice de maioridade era baixo e a maioria da população morria cedo, graças à higiene precária e doenças, o que levava a que eles se casassem cedo. Então, quando o Christian diz que só tinha 17 anos, eles se surpreendem, porque com 17 anos, a maioria das moças já tinha filhos e filhas. Por isso, Albrecht diz... Antes tarde do que nunca, minha amada. Porque ela havia passado da idade de se casar, o que faria dela uma solteirona ou uma encalhada. Por isso, antes tarde do que nunca. O engraçado é o Hilarion tentando amenizar. Você não parece ter mais que 16. Mais tarde, temos outra versão da mesma piada. Quando eles estão prestes a entrar no palácio da Rainha das Neves, Hilarion diz... Pense um pouco, por favor. Poderíamos ser tão felizes. Quer dizer, temos 15 anos inteiros pela frente. 15? Com essa frase, podemos ver que a taxa de mortalidade da época era aos 30 anos. Por isso, eles teriam apenas 15 anos de casados até a morte por causas naturais. Albrecht ainda zoa mais com o assunto, dizendo que seriam apenas 13 anos para Gisele, insinuando que ela morreria primeiro, já que ela era mais velha. E ainda não acredito que tem 17 anos. 15? Está bem, talvez 13 para você, mas... Um outro fator interessante e até um pouquinho legalzinho é quando Albrecht diz isso. Acho melhor você se casar com ela. Porque ele meio que já tava se sentindo culpado de estar se casando com Gisele, mesmo estando noiva de outra princesa, né? Então ele meio que se assumiu, porque a Christie mesmo fala, não, outra forma de contar essa história, não sei do que, você vê que tinha uma bondade nele ainda. E eles mudaram também o porque caso eles da história, bons porque amigos, né? de acordo, se fosse, tipo, a Christie ficasse e acontecesse a história do balé, ela ia acabar escolhendo o Hilarion. Então, deu nisso, tá? Escolha o Hilarion! Ela ia fugir e ficar com o Siegfried. Ela ia fugir e ficar com o Siegfried. Porque o Siegfried era o crush dela, fazer o quê, né? Era o crush dela. Mas no mínimo, o Siegfried era legal. O Siegfried era mais ou menos um Hilarion. Ele era praticamente um Hilarion. Então tá perdoada.
Mas largar o Hilarion pra ficar com o Albrecht da vida, aí não tem desculpa não. Então, gente, esse aqui é o conto original, o conto primário de Gisele. É assim que é a história do balé. E seria assim que iria acontecer se a Christie não tivesse mudado a história. Mas existem outras versões. Qual versões vocês conhecem? Essa que dissemos, essa que os três morrem, essa que o Hilarion sobrevive? Porque, como a gente disse, tem muitas versões. Mas essa daqui é uma das mais conhecidas, tá? E a que a gente achou mais legal pra contar. E os beijocões de hoje vão para Emanuele Neiva, Felipe Gamer, Violet Wolf Viviane Silva e Leonardo. Um beijocão para todos vocês! E a pergunta de hoje é: de que vídeo é esta cena? Não descobriu o porquê de aqui no Brasil ser chamada de fada do campo. E os 5 primeiros que acertarem vão receber um beijocão no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe. E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Tchau!